Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre a virtude da paciência. E nessa aula, a gente vai tentar compreender o que é a paciência, né? Porque muitas vezes essa virtude nos falta, né? Nos é tão cara, tão difícil de alcançar. E como a gente faz para exercer a paciência? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber diferenciar a ira da paciência. Muitas vezes nós confundimos a ira, a cólera, a irritabilidade com a paciência. Então, a ira, ela é aquela explosão emocional, né, que acaba fazendo a gente ficar agressivo, acaba fazendo a gente reagir, né, de forma grosseira, né, com o grito. Então, quando a pessoa ela se deixa levar pela ira, é porque a pessoa já perdeu o controle emocional ali da situação, né? E ela acabou agindo sem paciência, agindo com ira, tá? A ira, na verdade, ela é como uma irmã siamesa da paciência, né? É uma linha bem sutil ali, bem tênue entre uma e outra, mas elas são diferentes. A paciência, por sua vez, ela é, o Padre Francisco Fausto no livro, ele define pra gente como o amor que sabe sofrer. Então, quando nos falta a paciência, né, quando a gente fica impaciente, a gente meio que se recusa a sofrer, né? Então, eu não tenho aquela capacidade, né, de sofrer ali com classe, né, como um verdadeiro filho de Deus. Então, eu me recuso a sofrer. Então, eu fico impaciente. E a gente confunde também um pouquinho a paciência com a mansidão, né? Muitas vezes, atrás do silêncio, né, atrás da mansidão, está a pior das impaciências, né? Porque muitas vezes a pessoa age com mansidão porque ela está evitando o sofrimento. Então ela quer fugir daquela situação, agindo de forma mansa, porque ela não quer sofrer. Enquanto a paciência lhe pediria para sofrer, ela usa a mansidão como uma forma de se esquivar daquele problema, né? E isso muitas vezes é uma forma de egoísmo e não uma paciência, né? Uma paciência ali meio disfarçada. Então, tendo a gente conseguido saber que a ira e a paciência são duas coisas diferentes, eu trouxe aqui a definição que o Padre Francisco coloca no livro pra gente. Então, a virtude da paciência é a capacidade de padecer dignamente, é a arte de sofrer bem. E mais concretamente, é a virtude que, com a graça divina, nos dá forças para suportar as contrariedades e dores, com fé, esperança e amor. Então a gente percebe que não é uma passividade, né, mas uma força ativa e generosa. A paciência não é que eu escolho ficar inerte àquela situação. Não, muito pelo contrário, eu coloco toda a minha força naquela situação, eu controlo aquela situação por amor, né? Então eu consigo sofrer ali aquela situação por amor. E a paciência cristã, né, ela nos leva a imitar Cristo diante do sofrimento. Então, a gente tem que lembrar que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? E dentro de nós existe uma dissonância entre o nosso corpo e o nosso espírito, né? Entre nosso corpo e a nossa alma. Então, o nosso corpo, ele age muito pelos sentidos. Então, digamos, eu acabei de preparar uma comida quentinha, coloquei aquela comida ali na mesa para comer. Então, eu desejo comer aquela comida quentinha, eu acabei de fazer aquela comida, né? Então, o meu sentido, ele deseja aquela situação. E aí, nesse exato momento que eu sento para comer, meu filho me pede alguma coisa. Ou porque precisa ir ao banheiro, ou precisa de alguma ajuda. E aí, aquilo naquele momento, ou eu posso agir com ira, ficar irritada e reagir, né? Por causa do meu corpo que queria comer e eu não vou poder comer. Então eu reajo. Ou eu posso, né? A nossa alma é onde a gente controla a inteligência e a vontade. Então, dentro da minha alma, né, eu tenho a inteligência que vai iluminar a minha vontade e vai me dizer como agir corretamente. Então, se eu estou na dissonância, se eu não estou agindo em conformidade, o meu corpo com o meu espírito, com a minha alma, o que vai acontecer comigo? Eu vou reagir de forma errada. Eu não vou sofrer aquilo, né? Porque a minha inteligência vai dizer, o meu corpo vai dizer, eu quero comer, tá quentinha. Mas a minha inteligência diz, meu filho é pequeno e ele precisa de mim. Então ela ilumina a minha vontade e aí eu falo, eu vou lá atender o meu filho. Então, quando eu consigo agir em conformidade, eu consigo agir com a virtude da paciência. Eu consigo exercer a virtude da paciência. Então, o padre ele traz no livro a metáfora do estojo, né? O que isso tem a ver com a paciência? Então, pensem num estojo de uma flauta transversal, dourada, belíssima. Esse estojo dessa flauta, ele é todo de madeira, envernizado, por dentro aveludada, um veludo azul, nobre, né? Então, a gente muitas vezes pensa na nossa vida como esse estojo perfeito.
né, que acomoda ali, né, aquele estojo é maior do que a flauta se acomoda ali perfeitamente dentro daquele estojo, fica ali toda confortável. Muitas vezes a gente quer que a nossa vida seja esse estojo perfeito, sob medida, maravilhoso, confortável, né, e que ele acomode bem os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas manias, né? Seria maravilhoso se fosse assim, né, se a nossa vida fosse esse estojo. A impaciência seria apagada da face da terra, né? Se tudo corresse às mil maravilhas, não ia mais existir a palavra nos dicionários. Mas acontece que a vida real, ela não é esse estojo perfeito. Ela é um estojo desajustado, né? E quando as coisas funcionam fora disso que a gente imagina ser perfeito, nasce a nossa impaciência, né? É, a gente não vive no mundo de Alice, né? A gente não vive no País das Maravilhas. E a toda hora o nosso estojo do mundo falha conosco, né? Muitas vezes ele nos machuca, ele é apertado, muitas vezes ele não abre, muitas vezes ele não fecha, muitas vezes ele tá, né? A gente fica ali meio desengonçado ali dentro. E então a impaciência ela começa a brotar dentro de nós, ela começa a crescer e a dar os seus frutos, que são os lamentos, as tristezas, as reclamações e as queixas. Então percebam que a impaciência, ela é filha direta do egoísmo, né? O nosso egoísmo ferido. Poxa, eu desejei aquilo, meu corpo queria aquilo, queria o conforto, queria aquele momento de tranquilidade para fazer uma leitura, queria aquela paz para tomar o meu café, para tomar o meu banho quentinho. Eu queria isso, eu queria esse estojo maravilhoso. Mas a vida real não é assim. E aí, quando eu não coloco a minha vontade acima desse meu, quando eu não coloco a minha inteligência, né, acima dessa minha vontade, eu ajo com impaciência, certo? Então, o nosso olhar sobre o mundo, ele é ego-referente, né? Então, a gente quer que tudo gire em torno de como nós sentimos. Então, o impaciente, ele não quer ter sacrifícios, ele quer evitar a todo custo. Ele quer fazer aquilo que ele planejou, aquilo que ele deseja sentir, né, para me satisfazer, para satisfazer os meus prazeres. E a maioria das nossas impaciências, elas são egoísmos contrariados, né? Então, eu não queria estar ali, eu não queria estar fazendo aquilo, eu planejei diferente, mas eu fui solicitada, mas eu precisei fazer. Então, eu reajo com impaciência. E a gente pode observar que no dia a dia de qualquer família acontecem inúmeras situações que geram impaciência, né? Acontecem diversas contrariedades cotidianas, né? Muita gente fala aí da lei de Murphy, né? Então a gente se planeja tudo para acontecer daquela forma, planeja o horário, arruma tudo direitinho, aí quando você acorda naquele dia, faltou água, você não consegue tomar o banho que você planejou tomar. Você vai sair de carro, o pneu tá furado, ou tá um engarrafamento. Isso vai gerando uma impaciência porque não foi o que a gente planejou, né? E a gente não quer sofrer com essas adversidades, a gente quer que tudo ocorra como nós planejamos. Mas a gente tem que pensar também que as adversidades acontecem sim com todos nós, mas se a gente parar para pensar, para pesar e colocar numa balança, a gente também tem muitas satisfações e alegrias durante o nosso dia. E se a gente fosse listar a quantidade de bênçãos e a quantidade de males que nos acontecem, a gente iria ver que muitos perigos foram evitados durante o nosso dia, né, por ação do nosso anjo da guarda e de Deus que está cuidando de nós a todo tempo. Mas a gente costuma se apegar àquilo que dá errado, né? Então a gente fica com aquele defeito ali da impaciência e a gente acaba se tornando um especialista em impaciência, né? A gente fica pós-graduado em impaciência. Então, cada um de nós, né, tem impaciências particulares, né? Então, uns são especialistas em não ter experiência para ouvir o próximo, né? Outros não admitem interrupções. Outros são impacientes mascarados. Muitas vezes eles dizem, não, eu sou super paciente, não brigo nunca com ninguém, nunca me exalto, não levanto a minha voz. Mas por quê? Porque eu fujo das situações difíceis e aborrecidas. Então, se eu tenho que, num momento, corrigir o meu filho e ter uma conversa séria com ele, para educá-lo, para moldá-lo, eu falo, não, deixa, eu não quero me aborrecer, então eu finjo que está tudo bem. Isso não é paciência, isso é egoísmo, para eu não provocar um desgaste para mim, né, que vai me tirar da minha zona do conforto, eu acabo deixando. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente foge dos nossos compromissos, a gente foge de fazer oração, a gente foge de assumir responsabilidades por essa paciência mascarada, digamos assim, né? E a razão disso não está nem na falta de tempo, nem na nossa falta de habilidade, mas no fato puro e simples de não querermos sofrer. Então, nesse caso, a impaciência, ela está em estado quimicamente puro, em forma de uma completa falta de generosidade para aceitar com fé, esperança e amor aquilo que nos contraria, aquilo que vai
de encontro ao nosso desejo, aquilo que não gostamos, né? Aquilo que é o sacrifício. Então, a todo tempo a gente está querendo evitar o sofrimento, evitar o sacrifício e buscar o prazer. Essa é a nossa natureza. Infelizmente, depois do pecado original, nós ficamos assim. O tempo todo nós buscamos o prazer e evitamos o sacrifício, evitamos a dor, que Deus nos pede, né, para que a gente acolha a todo tempo. Então, a paciência é essa arte da gente saber sofrer, né? E não deixa de ser um amor, né? Porque por que nós vamos sofrer? Por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor àqueles que Ele coloca à nossa volta, né? Então, primeiro a Ele, depois a nossa família, depois o nosso trabalho, os nossos familiares. Então, a mão de Deus é o amor. Mas nós muitas vezes queremos andar, né, na contramão de Deus, né? E aí, então, nos encaminhando já para o final da aula, né? Como que a gente pode educar a nossa paciência? Então, na realidade, todos os exercícios de paciência, eles constituem exercícios de amor. Então, sugestões práticas. Escutar os outros com atenção e sorriso, né? Com vontade mesmo de estar ali, não ficar ali escutando com aquela cara de peso, ou bocejando, né? Para a pessoa se tocar, que ela está falando muito. Né? Então, a gente guardar o silêncio quando a gente está indignado, né? A gente não reagir, a gente esperar um pouco antes de reagir naquela situação, então a gente vai conseguir ser mais paciente. A gente repetir as explicações com calma. Muitas vezes a gente fala uma coisa, o nosso filho não entende de imediato. Então a gente tem que falar de novo, explicar de novo, ser paciente ao explicar. Evitar frases impacientes como: você sempre faz isso, de novo a mesma coisa, eu já falei 1000 vezes, eu estou cansada disso. Né? Essas frases, elas manifestam muito essa nossa impaciência. Então tentar evitar essas frases. Suportar pequenos maus hábitos dos outros com generosidade. Então às vezes uma pessoa que vive cantarolando, ou vive fazendo alguma coisa que nos incomoda, né, fica batendo na mesa os dedinhos, né, a gente tentar não reclamar desses hábitos das pessoas, né, a gente controlar aquilo com amor, sofrer aquele interior ali oferecendo, né, o nosso sacrifício. Então, não comentar indiscriminadamente nossas dores e incômodos, né, então ficar assim, ai, nossa, tô com tanta fome, não como desde 8 horas da manhã, ai, nossa, como está calor, ai, nossa, como está frio, né, e a gente tá o tempo todo comentando, ai, nossa, eu já tô muito cansada, já tô morrendo de dor de cabeça. Então, a gente não ficar comentando, assim, indiscriminadamente isso, também é um ato pra gente exercitar a paciência, né? A gente praticar essas pequenas mortificações com amor. Então, toda vez que eu tiver vontade de fazer alguma coisa dessas e eu agir de forma contrária, eu estou me mortificando, eu estou acostumando a minha vontade a não fazer aquilo que ela deseja naquele momento, mas sim um ato de amor, um ato de generosidade, um ato de caridade, né? Uma outra muito importante também que acontece muito com a gente, né? No trânsito, por exemplo, a gente evitar buzinar. Vocês já tentaram fazer esse exercício? Quando alguém freia bruscamente na sua frente, ou alguém vira, estaciona, sem dar seta, e muitas vezes você quer ir na buzina ali, não buzinar, né? E o padre fala também no livro, assim, de nunca olhar para o rosto de quem fez alguma barbeiragem no trânsito, porque é muito mais difícil você sentir raiva de uma sombra, né, do que de uma pessoa. Se você olhar para aquela pessoa, você vai ficar com muita raiva dela, mas se você não olhar, aquilo vai passar, né? E aí você segue o seu caminho oferecendo aquele sofrimento, certo? Então eu queria propor para vocês um exercício prático, tá? Para a gente interiorizar um pouquinho essa vivência. Então vocês vão pegar uma folha, né, quando terminar a aula, e vocês vão listar ali 3 situações que aconteceram durante a semana que abalaram a paciência de vocês, assim, que vocês perderam a paciência, né, que vocês agiram ou com ira, né, ou que vocês deixaram de agir na situação. Depois de listar, ao lado de cada situação que vocês colocaram, vocês vão perguntar: que tipo de amor Deus me pedia nessa hora, né? Então, o que eu poderia ter feito naquele momento que teria evitado a minha impaciência? Então, o que Deus tinha me pedido de amor, né? Deus estava me pedindo para que eu abdicasse da minha leitura para ir lá ajudar o meu filho no dever de casa. Deus me pediu para que eu abdicasse de dormir um pouco mais para adiantar o almoço, né, digamos assim. Então, façam esse exercício, porque quando a gente começa a observar aquilo que nos tirou a paciência, a gente consegue perceber que naquele momento a gente poderia ter agido com amor, a gente poderia ter sofrido aquela impaciência, né, e transformado aquilo ali num ato de amor, de generosidade, ou para os nossos filhos, ou para o nosso cônjuge, ou no nosso trabalho, certo? Não teria havido impaciência se eu tivesse amado mais. Então, toda vez que vocês se impacientarem, né, pensem: o que eu preciso fazer aqui para amar? O que Deus está me pedindo, tá bom? E pra gente encerrar, então, né, a gente pode praticar também algumas jaculatórias, né? Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Vida, doçura e esperança nossa, rogai por nós. Então, quando vamos pela mão de Deus, que é a mão do amor, descobrimos que situações que antes nos tiravam a paz se tornam uma escola de maturidade
generosidade e santidade. Então, a paciência nada mais é do que uma habilidade emocional, um controle que nós temos do nosso emocional, né? É uma virtude que nos aproxima de Deus, porque nos faz sofrer, como Ele sofre por nós. Né? Ela molda o nosso caráter, ela fortalece as nossas relações e nos faz viver com propósito, mesmo diante da dor. Porque eu sei por que eu estou sofrendo aquilo. Existe algo maior pelo que eu vou oferecer. Tá? Por isso que a paciência é a arte de sofrer. Né? E é um dos caminhos mais concretos para a santidade no cotidiano. Então, Santo Tomás, ele traz a frase para a gente que é evidente que a paciência é causada pelo amor. Então, toda vez que sentirmos impaciência, lembremos que não estamos amando e peçamos a Deus esse coração grande, esse coração dilatado, capaz de amar cada vez mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.